Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu tenho quase certeza de que alguém que está ouvindo isso agora carrega no peito uma dor que ninguém vê. Talvez você esteja cansado de tentar, cansado de sorrir para não preocupar os outros, cansado de acordar e sentir que nada mudou. E se você ficou até aqui, eu quero te dizer uma coisa. Não foi por acaso, porque no final desta história, eu vou fazer uma oração por você, uma oração simples, mas poderosa. Uma oração para trazer paz, saúde, prosperidade e amor para a sua casa. Mas antes, deixa eu te contar algo que pode parecer a história de alguém, mas talvez seja exatamente a sua. Havia um homem chamado Daniel. Ele não era rico, não era famoso, não tinha uma vida perfeita. Ele era apenas alguém comum, que estava cansado. Daniel já tinha passado por muita coisa, mas, naquela fase, parecia que a vida tinha decidido apertar mais do que ele aguentava. Ele perdeu o emprego. As contas começaram a acumular. O sono virou um inimigo. E a paz que ele sempre teve parecia ter desaparecido. Mas a dor maior não era nem o dinheiro. Era o vazio. Ele sentia falta de algo que antes existia nele. Esperança. E quando a esperança vai embora, até respirar pesa. Ele tentava conversar com a família, mas não queria parecer fraco. Tentava sorrir, mas o sorriso não chegava no coração. E quando ficava sozinho, ele chorava em silêncio. Era como se a vida estivesse no modo automático. E ele só estivesse sobrevivendo, não vivendo. À noite, Daniel encarava o teto do quarto. As preocupações vinham como uma enxurrada. E se eu não conseguir? E se eu falhar? E se eu nunca sair dessa? E foi em uma dessas noites, numa noite fria, silenciosa e longa, que ele sentiu algo diferente. Não foi uma voz no ouvido. Não foi uma visão. Foi um aperto no coração acompanhado de uma certeza. Você não está sozinho. Daniel tentou ignorar, mas aquilo ficou ecoando dentro dele. Ele levantou, andou pela casa, passou os dedos pelas paredes, como quem procura algo que não sabe o que é. Até que ele entrou num quarto que quase não frequentava mais. Era o quarto onde sua mãe costumava orar. Ela já tinha partido há anos, mas ali parecia que ainda existia um pedaço dela. Na prateleira, uma Bíblia antiga com páginas marcadas. Ao lado, um terço e uma folha dobrada. Daniel pegou a folha. Era uma oração escrita pela mãe. E quando ele abriu, seu coração desabou. Era como se ela estivesse falando com ele naquele instante. Ele leu: Filho, quando tudo parecer perdido, feche os olhos. E lembre, Deus sempre mostra o caminho. Mesmo quando você não enxergar. Daniel não aguentou. Ele sentou no chão e chorou como não chorava há muito tempo. Chorou de saudade, chorou de dor, chorou de alívio. Chorou por finalmente não precisar ser forte o tempo todo. Ele segurou a Bíblia com as mãos trêmulas e disse quase sussurrando: Deus, se o Senhor ainda está comigo. Eu não sei mais o que fazer, mas eu não quero desistir. E foi aí que aconteceu algo que ninguém entende até viver. Nada mudou por fora naquela noite. Ele continuava sem emprego. As contas continuavam lá. A vida continuava difícil, mas por dentro, algo mudou. Daniel sentiu uma calma. Não era como se tudo tivesse resolvido, mas era como se Deus estivesse dizendo: eu estou aqui, e vamos atravessar isso juntos. E sabe qual foi o maior milagre daquela noite? Não foi dinheiro, não foi uma porta aberta, foi Daniel voltar a acreditar. Porque quando Deus devolve a esperança, ele devolve tudo. No dia seguinte, Daniel acordou cedo, ainda cansado, mas diferente. Ele lembrou da oração da mãe e decidiu fazer uma coisa simples: orar. Não uma oração bonita, não uma oração cheia de palavras. Uma oração sincera: Senhor, me guia hoje. E ele foi, algumas horas depois, ele recebeu uma mensagem inesperada. Um amigo antigo, que ele não falava há meses, disse: Cara, lembrei de você. Tem uma vaga aqui no lugar onde eu trabalho. Quer tentar? Daniel ficou em choque. Ele pensou: como ele lembrou de mim justamente hoje? E naquele momento, Daniel entendeu. Deus já estava trabalhando antes dele pedir. Daniel conseguiu. A entrevista não foi fácil. Ele estava nervoso, mas ele foi com fé. E sabe o que mais impressionou? Não foi só ele conseguir uma oportunidade. Foi o que aconteceu com ele enquanto esperava. Ele começou a ter força. Começou a voltar a cuidar da saúde. Começou a sorrir de verdade. Começou a agradecer por pequenas coisas. A prosperidade começou dentro, porque às vezes Deus não te dá primeiro o que você quer. Ele te dá primeiro o que você precisa: paz, equilíbrio, direção, cura e amor. E quando o coração está em ordem, o resto encontra seu lugar. Talvez você esteja num momento parecido. Talvez você não esteja vendo saída, mas eu preciso que você entenda algo com todo o meu coração. Quando tudo parece perdido, é porque Deus está preparando um caminho que você ainda não vê. O silêncio de Deus não é ausência, é trabalho escondido. O atraso não é negação, é preparo. Você pode não estar entendendo hoje, mas vai agradecer depois. Porque Deus não te abandona no deserto. Ele usa
o deserto para te fortalecer. Ele usa o deserto para te ensinar. Ele usa o deserto para te revelar o quanto você é capaz. E agora, como eu prometi no início, eu quero orar por você. Se você puder, feche seus olhos por alguns segundos. Respire fundo e receba essa oração como um abraço. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho diante de Ti neste momento para apresentar a vida dessa pessoa que está ouvindo esta mensagem. Pai, o Senhor conhece o coração dela. O Senhor conhece cada lágrima escondida, cada preocupação que pesa, cada medo que ninguém sabe. Meu Deus, eu peço agora, derrama paz sobre a mente dela, acalma os pensamentos, acalma a ansiedade, acalma o coração. Senhor, onde houver dor, coloca cura. Onde houver saudade, coloca conforto. Onde houver angústia, coloca esperança. Pai, eu oro pela saúde, que toda enfermidade seja repreendida, que todo cansaço seja substituído por força, que o corpo e a alma sejam renovados. Eu oro também, Senhor, pela prosperidade. Abre portas onde hoje parecem muros. Traz oportunidades, direção e crescimento. Que essa pessoa veja milagres acontecendo de forma clara. E acima de tudo, Pai, enche esse lar de amor, restaura relacionamentos, traz reconciliação, traz união, traz alegria verdadeira. Senhor, quando tudo parecer perdido, mostra o caminho e faz essa pessoa entender que ela nunca esteve sozinha. Eu declaro que dias melhores estão chegando. Eu declaro que a esperança vai florescer novamente. Eu declaro que essa história terá um final de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, não ignore isso. Deus não te trouxe aqui por acaso. Escreve nos comentários. Deus me mostra o caminho. E se você quiser, compartilha com alguém que está precisando ouvir isso hoje. Porque pode ser que você seja a resposta de Deus para a vida de alguém.